lá, agora voltamos. Você que está aí vendo, você não sabe o que a gente conversou, mas sabe que agora, depois de ter toda essa discussão alegre, feliz e divertida que nós tivemos durante o intervalo, você vai escutar o Marcelo. Mecanos. Cara, eu acho essa escolha aí, eu fiquei torcendo. Falei, cara, se ninguém pegar, eu vou pegar. Se ninguém pegar, eu vou pegar. Mas aí, como é que faz? Né? Eu escolho só a sobra, então é isso aí. Não, e dessa vez, na hora que saiu, eu já joguei. Saiu, tem meu pá, toma aí. Eu imaginei que Marcelo fosse pegar, porque já tratou muito disso em outras questões, em outros papos de mestre, já falou sobre. Mecanos é o meu plano favorito do D&D. Eu gosto muito, eu uso muito em campanha. E o plano de Mecanos também é um da cosmologia original do D&D. Ele é o plano essencial da ordem, né? Os planos externos estão todos associados a princípios cósmicos, aos 4 princípios cósmicos básicos, que são bem, mal, ordem e caos. E o plano de Mecanos é o plano neutro, aliás, leal e neutro. Né? Ele não é bom nem mal, ele é leal, porque ele é... Leal, né? É leal, ele é epítome da ordem. É um plano de lógica perfeita, de ordem estrita, que foi criado por uma entidade primordial. Na prática, porque assim, a entidade primordial, que era o primeiro arquiteto, na verdade ele morre, não é que ele cria, ele morre num confronto, protegendo a criação, e a essência dele se dissipa e cria os Modrons, que são as criaturas que vivem em Mecanos. E essas criaturas, inclusive o Primus, que é o primeiro Modron, o grande Modron, criam Mecanos. Então, achei que o Primus que era a deidade. Não, ele é uma deidade. É porque ele é uma deidade. Não, o Primus é Optimus Primus. Mas é que o anterior não é uma divindade, é um primordial, é uma criatura primordial. Ele é a divindade que cria Mecanos, mas todos eles são derivados originalmente de um primordial, que é o primeiro arquiteto. E a palavra-chave de Mecanos é o equilíbrio. Mecanos como está nessa imagem aí, ele é um plano infinito, diferente de alguns outros planos que são divididos em camadas, como é o caso do Vista. Ele é um plano infinito. Ele é só um infinito de engrenagens rodando em uníssono, em conjunto, integradas. Não necessariamente uma do lado da outra. Às vezes uma engrenagem está rodando em outra posição de 90 graus, mas ela continua rodando integrada. E a gravidade muda de acordo. Então você pode estar andando numa negócio, você só pula para outra e pronto. A gravidade já mudou. E ele funciona com cada engrenagem dessas, às vezes com milhares de quilômetros de diâmetro. Então são grandes ilhas na prática. Como os locais que recebem a população. Então assim, a palavra-chave de Mecanos é equilíbrio. Então é um plano que é igualmente quente e frio. Ele é igualmente escuro. Se você tem um dia de 24 horas, ele tem 12 horas de sol e 12 horas de escuro. Ele não é quente, ele não é frio. Ele é tudo mediano. É tudo mediano, medíocre. Perfeitamente equilibrado, como tudo deve ser, né? Exatamente, perfeitamente equilibrado. Ele está dentro daquela ideia de que tudo que existe ali no plano tem uma função dentro de um grande plano, um grande esquema, um plano maior. E esse plano tem que ser executado à risca. E isso é muito importante para entender a essência do plano e das criaturas, porque o principal aspecto, a principal forma de você pensar do ponto de vista dos planos elementais, né, dos planos externos, é que eles fazem essa dicotomia de alguma maneira. Então, a oposição de Mecanos é o limbo, que é o plano do caos, e a principal forma de você visualizar comportamentos dos dois casos é estar entre coletividade e individualidade. Então, quando você pensa nas criaturas de cada um deles, as criaturas do plano do caos, elas focam a individualidade. As criaturas do plano da ordem focam na coletividade. Então, tudo é parte de um grande plano, portanto, você é só mais uma engrenagem. As criaturas que estão ali são só mais uma engrenagem. Elas não têm individualidade, elas não devem se destacar, elas não devem ser extraordinárias. Então, é tudo feito para você ser só mais um pedaço. Então, não há espaço para o interesse individual, para a vontade individual. Entendeu? Tanto é que esse é um dos motivos pelo qual um dos primeiros nomes do plano era Nirvana. Que é a ideia de que você não tem desejos individuais, você não tem vontades individuais, portanto, você não tem também nenhum tipo de sofrimento. Porque você aceita uma a sua função na engrenagem. Então, assim, quando você pensa do ponto de vista narrativo, você tem que pensar em Mecanos como uma coisa assim, lógica, mecânica, matemática, mas que também, de certa maneira, isso é uma coisa interessante,
possa ser ao mesmo tempo incrivelmente estranha, por quê? Porque esse grande plano é complexo demais para uma pessoa entender. Se você não é uma entidade de ordem, uma criatura que surge ali, você não consegue entender isso. Então, às vezes, os caras vão ter regras e leis que para você não fazem sentido, mas que para ele faz. Então, assim, se você chegou em Autômata, que é a principal cidade do plano, que tem conexão com os outros planos e tal, e aí os caras para te receberem falam, bom, a gente precisa saber o nome de solteiro da sua avó. Agora a gente precisa saber se algum animal de estimação seu já ganhou na loteria. Mas não faz sentido isso. Não faz pra você, entendeu? Mas pros caras fazem. Tipo, existe uma lei, existe uma norma, existe uma regra que eles têm que compor dessa maneira. Então, abre espaço pra essa estranheza. Pra eles faz todo sentido. Pra você pode não fazer nenhum, mas eles sabem por que eles estão te perguntando. Então, é bom que você tenha essa dimensão. Pra criaturas caóticas, isso é terrível. E pra você demonstrar qualquer tipo de individualidade, por exemplo, arte. Arte é uma coisa que, se não for dentro dos parâmetros estabelecidos, ela é disruptiva em mecânica. Ela é uma demonstração de criatividade. Um talento extraordinário é um problema para eles. Então tem que ser tudo dentro do mecânico. Tanto é que o D&D, na quinta edição, ele sugere que, se você for narrar em Mecanos, uma das coisas que você usa é a regra do dado médio. Você não joga dado para fazer nada. O seu resultado é sempre o resultado médio. Então o seu resultado no D20 é sempre 11. O seu resultado no D6 é sempre... não é o valor médio, é a metade do dado. Então é sempre 10 no D20, é sempre 3 no D6, é sempre 4 no D8. Você não joga dado. Os seus resultados são sempre o resultado do meio. Porque não existe espaço para aleatoriedade mecânica. Toda aleatoriedade é disruptiva. Porque ela pode ser um perigo. Eles são inimigos do caos. Então qualquer demonstração... Tanto é que eles odeiam guerra. Eles são contra a guerra. Porque a guerra é, de certa maneira, uma manifestação de caos. Ela tem resultados imprevisíveis, ela atrapalha as coisas. Na verdade, eles podem simplesmente... não vamos guerrear aqui, vamos. Então, peraí, eu tenho tal coisa, eu tenho isso, tem isso, tem isso. Eu tenho isso, tem isso, tem isso. Mas aí eu posso fazer isso, isso, isso. Eu posso fazer isso, isso, isso. Beleza, você ganhou, parabéns, dá mão. Tá aqui o seu prêmio, seu spoiler. Tá resolvida a questão. Não é que eles sejam incapazes. Né? Em média, meus arqueiros dão tantas flechadas por segundo, os seus dão tantos. Então acho que os seus ganham. Independente se tem mira ou se não tem. Isso. Não é que sejam incapazes de guerrear, mas é porque pra eles isso é uma demonstração de causa, é uma aleatoriedade que não vai contra a natureza deles. Voltando a Star Trek, existe um episódio da série clássica onde tem 2 planetas que estão numa guerra há mais de 1000 anos. E eles usam computadores avançadíssimos para calcular a guerra. As pessoas não vão para a guerra. Então eles têm uns exércitos virtuais dos 2 lados. E aí, vou fazer um ataque assim, 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 em tal lugar. Aí o computador deles manda todos os dados do ataque. O computador da defesa fala assim, nós temos um sistema de defesa que pode fazer isso, isso e isso. Então nós vamos amenizar isso aqui. No final, tantas pessoas morreram. Aí as pessoas são selecionadas na população para elas se apresentarem lá para morrerem. Por quê? Porque a guerra é isso, cara. A guerra as pessoas vão morrer. Aí as pessoas chegam lá, elas são pulverizadas, né? Porque aí todas elas são desmaterializadas, porque até o componente corporal delas vai fazer parte da sociedade. Aí volta como insumo pra fazer comida, pra fazer outra coisa. E aí eles não destroem mais nada, porque tá tudo belezinha. Olha só, Mecanos, dá pra fazer umas guerras dessa lá, ó.